Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Farol Insights. Hoje eu estou muito empolgado aqui porque a gente vai falar sobre um tema que eu amo muito de coração, eu estudo muito também esse tema já há muitos anos e continuo estudando, e eu acho que eu vou estudar até o resto da minha vida. Hoje a gente vai falar sobre expansão dos negócios, expansão empresarial, como você consegue levar a sua empresa a um próximo nível, dar um próximo degrau, enfim, escalar o seu negócio. Estou aqui com empresários que estão fazendo isso, que já estão expandindo a nível nacional, estão expandindo aqui com a GESCOM, que eu vou já falar um pouquinho sobre ela, que de fato está crescendo muito, principalmente nesse último ano, né, nesses últimos meses, está acelerando de um nível assim incrível. Estou aqui com o proprietário da Macmundi, eu vou apresentar ele também, que é uma empresa que atende a nível nacional, e muitas outras coisas que a gente vai conversar aqui com vocês. Eu vou apresentar eles rapidamente. Nosso primeiro convidado é o Márcio Berkenbrock, fundador da GES Contabilize, uma contabilidade que nasceu com uma visão clara de crescimento e hoje é referência regional. Com mais de 23 anos de experiência contábil, a GES Contabilize atende mais de 800 clientes espalhados pelo Brasil e possui uma unidade em Ascurra, Apiúna, Blumenau e Itapema, com novas expansões em andamento. Então, como eu falei, a GESCOM não para de crescer, então vai trazer muitos insights para nós. A empresa se destaca por ir muito além da contabilidade tradicional, atuando de forma estratégica com planejamento tributário, estruturação de negócios e apoio direto ao crescimento das empresas que atende. Hoje, a GES Contabilize é um exemplo claro de como gestão, estratégia e visão de longo prazo constroem negócios sólidos e escaláveis. Márcio, quer dar uma palavra aí? Fica à vontade. Antes, Eduardo, estamos ansiosos aí para compartilhar a nossa experiência ao longo desses 23 anos. Realmente foi um trabalho árduo, né? A gente pedalou muito no início, obviamente, como todo negócio, como todo empresário iniciante, mas hoje a gente desfruta de uma certa experiência que nos possibilita alçar novos voos aí dentro do empresariado e vendo a empresa como algo que deve caminhar sozinho e não depender apenas e unicamente do proprietário, do sócio, né? Então, vai ser muito interessante a nossa conversa aí. Muito bom. E o nosso segundo convidado é o Giovanni José Mondini, proprietário da Macmundi, que fabrica rotuladores industriais, uma empresa com mais de 24 anos de atuação no mercado industrial, referência nacional em rotuladoras, autoadesivas e sleeve. Com produção própria, a Macmundi desenvolve soluções personalizadas de rotulagem para indústrias de diversos segmentos, atendendo clientes em todo o Brasil, incluindo grandes marcas de alimentos, bebidas, vinhos e produtos industriais. A empresa se diferencia pelo alto nível técnico, personalização dos equipamentos e suporte especializado, acompanhando seus clientes desde o projeto até a operação. Com sede em Ascurra, a Macmundi mostra como indústria, inovação e expansão nacional podem caminhar juntas com solidez e excelência. Muito bom, seja bem-vindo. Obrigado, Eduardo, aqui pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da experiência vivida durante todos esses anos. E também um agradecimento ao Márcio aí, que fez um convite pessoal aqui para estar aqui. Então é bem legal aí a gente poder compartilhar um pouco aí com todos essa vivência. Muito bom, muito bom. E essa vez, nesse episódio, a gente vai começar com pedrado. Pode começar com pergunta difícil? Pode ser, pode começar Por quê? com a mais difícil. É isso aí. Muitos episódios a gente às vezes conta muito sobre a história. Talvez a gente vai falar em algumas perguntas que eu vou fazer para vocês aqui. Mas eu vou começar realmente para o empresário que está assistindo a gente, que realmente quer crescer, quer ir para o próximo nível, às vezes está travado por algum motivo, tem alguma dificuldade, falta um empurrão, falta uma dica, um insight. Como você já tem uma experiência vasta em crescimento, vai agregar muito. E às vezes até um profissional, um CLT, que trabalha dentro de uma empresa, eu lembro quando eu trabalhava, que eu era CLT também, eu sempre digo que eu era um intraempreendedor. Então eu trabalhava, vestia a camisa e queria fazer aquela empresa escalar, crescer. Automaticamente eu cresci muito com isso, hoje eu tenho meu negócio. Então a gente precisa também de colaboradores que pensam dessa maneira para a empresa crescer e para eles crescerem também, né? Então eu quero começar com uma pergunta bem legal que eu separei aqui. Olha só, em que momento vocês perceberam que o negócio precisava crescer ou iria estagnar? Então, beleza. Ou eu cresço ou eu mantenho como eu tô? Em que momento vocês perceberam isso? Esse momento é também uma coisa muito pessoal de cada empreendedor, né? Porque tem empreendedores que às vezes eles vão lá, empreendem e querem ficar pequenos, eles não pensam no crescimento da empresa, né? Para aquele que tem digamos, uma ideia mais de expansão, isso não pode acontecer. A pessoa tem que, né? O empreendedor ele tem que estar à frente aí, ele tem que correr atrás, tem que fazer acontecer, né? Então é bem importante ter esse foco, né? Né, que tem que expandir. Então, assim, em que momento, né?
Eu acho que o momento nasce dentro de cada um. É aquela coisa de que é uma insaciedade, né? A pessoa não é só por o ego, alguma coisa assim, né? É porque ele percebe algo maior dentro da empresa, porque afinal de contas a tua empresa tá ali para prestar um serviço, oferecer um produto de qualidade, para suprir uma necessidade de algum cliente, né? Uhum. Então, quando você percebe isso, você percebe que você não pode ficar pequeno, você tem que crescer, né? Então, esse eu penso que é o momento que o empreendedor já tem com ele, né? E quando ele percebe isso, ele só tem que expandir. Ele tem que ir para frente. Bacana, bacana. Na minha visão, eu vejo que o crescimento, ele só acontece, o crescimento, a expansão só acontece quando o empresário, ele entende que ele tem que largar o papel de empresário, ou seja, a empresa tem que depender menos dele, né? E ele virar, de fato, um empreendedor. Empreendedor com visão de futuro, Uhum. né? Para ter mais colaboradores, para ter uma equipe mais preparada, para ter uma equipe que vai dar um suporte para ele, ou seja, ele sai da dominância do negócio dele, né, e passa a confiar mais numa equipe que também faz parte de um legado, digamos assim, que é o que o empresário, o empreendedor tem que deixar. Bacana. Hoje eu falo com muitos empresários, né, todas as semanas, e alguns deles, ou muitos deles, que eu converso, eles têm uma dificuldade muito grande com a parte de colaborador mesmo. Por exemplo, pô, tô crescendo, só que tá difícil a parte de colaborador, tá difícil a parte de, sabe? Porque crescer vai fazer parte de ter que contratar mais pessoas também, né? Então, às vezes, talvez, não sei se é uma questão de limitação, falta de estudo, ou realmente falta de uma coragem de querer dar os próximos passos, vai errar também, que não vai acertar em todas as contratações, acho que faz parte, né? Mas vocês têm alguma experiência, já embalando nesse assunto, em relação a colaboradores, funcionários, que é alguma dica prática para quem está pensando em expandir, mas tem medo? Tem medo por conta de contratar colaborador ou algo nesse sentido? Vocês já passaram por isso? Na minha visão, Eduardo, eu vejo que crescimento ele parte primeiro é a mentalidade, né? Eu tenho que estar no momento, na minha maturidade, digamos assim, de entender que o negócio precisa crescer. Exige decisão, né? Com isso vem decisão, com isso vem investimento e muita coragem. E, obviamente, a equipe. A partir do momento que eu entendo que o negócio precisa crescer, eu preciso também ter pessoas capacitadas. E isso vai para um outro nível que é a confiança. Então, tu tem que começar a confiar em pessoas capacitadas, obviamente, que trabalham dentro da ideologia da empresa, né? Uhum. De crescimento, de expansão, de preocupação com o time. Uhum. Então, essa é a minha percepção. Legal. É, falando em colaboradores, né? É um assunto que é difícil para todos, né? Então, se falar com qualquer empresário da nossa, não só de Ascurra, de toda a nossa região, todos vão dizer que é a mesma dificuldade, né? Então, às vezes até tem pessoas que querem um emprego, mas não querem trabalhar, né? Então, tem aquela questão. Mas o que é o grande problema, assim, que eu vejo, né? Na questão do colaborador, é que a gente não é educado para, na escola, já a se criar essa mentalidade porque o colaborador, ele faz parte da empresa, né? Então, assim, tem que criar essa mentalidade de que, né, tu faz parte de algo maior dentro da empresa, que tu precisa crescer, para crescer precisa ter um compromisso, responsabilidade, e essas coisas hoje em dia estão um pouco perdido, assim, Então, quando você vai contratar alguém, principalmente os mais jovens, às vezes a gente tem dificuldade as pessoas assim colocarem, fazer eles se integrarem realmente à empresa, fazer parte da empresa, né? Então isso é uma dificuldade que já vem às vezes desde, né, da própria educação. Então, como que a gente faz para resolver isso, né? Isso é um ponto bem. Então, o que se tem feito muito são, claro, uma boa contratação. Uma boa contratação é tu fazer realmente assim, um pente fino, né? Vamos dizer assim, na pessoa, várias perguntas, questionamentos para ver se realmente a pessoa é a pessoa certa. Então, assim, é o primeiro ponto, fazer uma boa seleção, né? Uhum. E depois que a pessoa está na empresa, também fazer um entrosamento dessa pessoa, né? Saber conduzir ela para ela entrar no negócio. Então, aquilo que ela não aprendeu antes, a empresa hoje tem esse papel. E também tomar consciência disso para que, né, para que ela enxergue além, porque hoje em dia, às vezes, assim, não enxerga além daquilo, né? É muito limitado, né? Você, não quero fazer e pronto,
né? E às vezes não é assim. Tem coisas que tem que ser feitas, independente se gosta ou não gosta, tem coisas que a gente tem que fazer, né? E hoje em dia é meio assim, eu só faço o que eu gosto e aquilo que eu não gosto não quero fazer. Mas numa empresa não tem isso, né? As coisas acontecem e tem várias coisas no nosso dia a dia de cada um aí que a gente não gosta, mas tem que fazer, né? Então, dentro da empresa, isso é, hoje em dia, né? Esse compromisso com a empresa, ter essa visão, é difícil. Por isso que tem que treinar, né? Muito bom. Capacitar. E o próprio colaborador, ele tem que entender em que rumo que a empresa está indo, né? Porque o colaborador, ele não quer segurança, ele quer entender onde é que ele vai estar daqui 1 ano, daqui 2, né? Se ele tem condições de crescer junto com a empresa, né? Isso é importante. Então, a empresa que dá esse norte também já é um diferencial, né? Trabalhar por trabalhar, ninguém mais quer, né? E essa questão geracional, né? Que é a grande dificuldade, eu vejo que as novas gerações são muito imediatistas, mas por si só nós estamos, né, bem imediatistas de um modo geral, né? Nós, por quê? Porque a tecnologia propicia isso, né? Então é um desafio, né? Eu estava agora recentemente, né, na semana passada, reunido com 100 contadores em São Paulo, né? Do país inteiro, contadores, em que a gente fez uma conta muito rápida, assim, ó. Numa média, tal, são 100 mil empresas que nós temos aqui. E numa pesquisa bem rápida também, a gente identificou que todos os nossos clientes, em todos os níveis, em todas as atividades, todos eles têm dificuldade de mão de obra, né? Inclusive nós, né? Certo. Contabilidades, né? Isso é a realidade da Macmundo, é a realidade, enfim, né? E não é só regional, isso é a nível nacional. É um problema. Então, as empresas também têm que, os empreendedores têm que ter essa consciência de que eles têm que se preparar melhor para ter atração do capital humano, né? Senão vai ficar mais difícil. Interessante que hoje eu estava na Facilmac e eles compraram umas máquinas novas, né? Que realmente são máquinas automatizadas, mais automatizadas. Onde, em vez de tu pega uma pessoa que é técnica, tu vai botar um operador na máquina, porque qualquer pessoa que queira trabalhar tem a oportunidade de trabalhar sem um conhecimento técnico. Então, uma função daquela máquina que 4 pessoas teriam que fazer uma faz sem muito conhecimento, só botar a peça ali de forma fácil. Então, tá indo para esse caminho, né? Não adianta. É uma das situações. Algo bem legal que vocês comentaram aí, na parte da contratação, hoje a gente trabalha dessa forma também, você comentou também, né, Giovanni? Parte de tu realmente comunicar com a pessoa, né? Tu fazer as perguntas certas para o que ela pensa, onde ela vai chegar, se ela vai se enquadrar ou não com a mentalidade da empresa, cultura e tal. E então é um combinado desde a entrada da pessoa, né? Então vai depender muito da pessoa em si, não adianta. Desde onde ela quer chegar, né? Porque se ela não é proativa, não faz aquele over-delivery, ela também não vai crescer na empresa no futuro, né? Às vezes a pessoa, aquela pessoa teve sorte, né? Não é sorte, Teve né? É um oportunidade, né? Às vezes a pessoa tá aí, que nem ela foi contratada, tá se preparando, né? Vai ter oportunidades. Então, às vezes a pessoa não conseguiu enxergar a oportunidade. Claro que tem empresas que realmente não dão oportunidades, né? Essas empresas precisam evoluir ainda, né? Mas por isso que a empresa também precisa crescer. Já vai misturando. Perfeito. Porque se a empresa não cresce, ela também não dá oportunidade. Não dando oportunidade, que tipo de mão de obra também ela atrai? Né? Porque ela é estagnada, ela não cresce. Então, a pessoa que quer crescer, ela diz, eu não quero trabalhar naquela empresa. Porque aquela empresa é sempre igual. Acaba perdendo colaborador Perde por colaboradores. Então, assim, por isso são várias coisas que são importantes ali para tu conseguir reter uma boa mão de obra. Né? E não só reter e também contratar uma boa mão de obra. Até esses dias eu li algo bem interessante e compactuou até com o que um empresário, né, cliente, ele comentou, de que na visão dele não existe empresa estagnada. Ou ela está crescendo ou ela está morrendo. Né? Porque se a gente pensar assim, sei lá, um empresário, né, eu não cresci nada esse ano. Mas se a gente levar em conta só a inflação acumulada de 2025, chegou perto de 5%. Tá então, ou seja, ele já regrediu, né? Ele, ano a ano ele está morrendo. Se ele não fizer nada, daqui 20 anos ele desapareceu, né? Mas não vai chegar a isso, porque ou ele cria consciência de que ele precisa de fato crescer, né? E isso é uma curva de maturidade, né, Giovanni? Sim. Porque a gente começou a empreender praticamente juntos, Giovanni um pouco antes, né? Mas, como eu disse, né, o início sempre é difícil para todo mundo, mas sempre com uma percepção e uma visão de que tinha que
tinha que se tornar algo maior do que aquilo que era, Sim. aquilo que a gente começou, né? E que bom que aconteceu isso, né? E deu tudo certo. O crescimento foi saudável, né? Mas tenho certeza que o Giovanni passou muito por isso também, de descentralizar, né? Muitas das coisas dependia muito de mim, dependia certamente muito dele, e tu tem que passar a confiar em outras pessoas para que elas também ajudem a fazer o crescimento de uma forma mais saudável. Até no evento que tu tava nesse final de semana, foi? Foi na última... O Geraldo Rufino tava lá, né? Isso. E aí ele mesmo comentou num vídeo esses dias que eu vi, eu gosto de acompanhar ele, ele tem uma energia muito boa, e onde ele falou, quanto mais tu dá um poder às pessoas e mais tu centraliza numa pessoa que, lógico, vai ser competente e faça o que é para ser feito, mais ela se sente importante, menos coisas tu faz. Porque ela vai estar resolvendo, ela vai se sentir valorizada por aquilo, né? Sim. Pelo que ela está fazendo. Então, às vezes, essa parte de confiança é difícil, mas tem que começar a dar a cartada e acompanhar, né? E hoje um negócio interessante que até pegando o gancho do Rufino, né, é que fala-se muito em contratação por moral e não por técnica, porque técnica, se a empresa quer, ela ensina, ela repassa, né? Uhum. E aí, como você falou antes, um equipamento às vezes não precisa nem de técnica, só um operacional que vai lá, bota a peça e tal. E pegando o gancho do Rufino, ele falou isso que quando ele chegou para os filhos, disse que não queria mais tocar a empresa, aí os filhos decidiram, não, então vamos contratar alguém, né, para administrar a empresa, um CEO, né? E daí ele disse, não, tudo bem, eu sou de acordo, né? Eu só quero conhecer a pessoa. E daí ele ficou lá na empresa dele, sentadinho, no dia que vinham, né, uma das pessoas, currículo extraordinário, Harvard, não sei o que, tal. O cara era o melhor capacitado, tecnicamente. O rapaz chegou, a pessoa chegou, não disse bom dia para ninguém, sentou ali, esperou vir, né, ser atendido ali, um cafezinho e tal. Chegou a copeira, serviu o café, ele nem olhou na pessoa e ele falou pro filho dele, esse cara aí não presta. Eu não quero esse cara. Uhum. Por quê? Porque é uma questão moral na percepção dele. E faz certo sentido, né? Uhum. Porque se o cara vai liderar uma equipe que ele não respeita nem a copeira e nem a recepcionista, né? Como é que ele vai respeitar depois um outro, né? Numa escala abaixo dele? Então, é bastante complicado isso, né? E aí, mas é só compactuando, né? não, e é legal, porque até trabalha com a mentalidade dele, que é muito de liderar, de ser, paizão, de ser um líder, de estar ali à frente, guiando, e se a pessoa não faz isso, a cultura da empresa dele vai por um outro caminho, Sim. que o pensamento dele era para cá e a pessoa vem para Sim. cá, um exemplo, né? E aí as coisas começam a desandar, porque os funcionários tinham uma cultura estabelecida e agora ia mudar. É uma Sim, cultura mais humana, né? Uma cultura mais próxima, né? Mais pessoa, mais calor, né? E... A questão da cultura é uma coisa assim bem... Entramos no assunto de cultura, é uma coisa bem importante assim na empresa, né? Porque se fala muito assim, isso, a cultura daquela empresa, a cultura disso, a cultura daquilo, né? Isso é uma coisa que está enraizada dentro da empresa, né? Então, assim, tem culturas que são boas e tem culturas que são ruins. Então, a gente tem que conseguir também analisar o que é benéfico e o que é, né? Não é benéfico. Então, a cultura a gente muda, só, né? O ruim a gente muda devagar. Nem sempre tem que ser, nem sempre não, nunca deve ser rápido de uma hora para outra. Isso acaba não sendo eficaz. Então tem que ser uma coisa lenta essa mudança. E as coisas boas, daí não se fala, né? Então isso aí tem que ser mantidas. Se elas forem realmente benéficas no sentido de crescimento da empresa, elas têm que ser amplificadas, né? Vamos lá, isso então é vamos bem... aterrissar um pouquinho isso. O que é a cultura na visão de vocês? E o que vocês praticam na questão de cultura hoje? Na Macmood, vamos lá. Então, cultura, o que é na prática? São vários fatores, mas vamos dizer assim, a forma como se faz as coisas, né? A forma, digamos, o que se faz mesmo, vamos imaginar a produção. Tem uma cultura de se fazer, né, certas coisas. Por exemplo, você tem uma experiência assim, de ir num lugar e, eu gosto de ir lá, mas naquele outro lugar tem as mesmas coisas e eu não gosto. É a cultura, né? Porque é o jeito das pessoas tratarem as outras pessoas, né? Isso aí também é cultura, né? Tem empresa que é rápida, tem empresa que é devagar. É cultura, né? É cultural. É tudo cultural. Então, assim, a grande coisa que acontece dentro da empresa são questões culturais. É uma forma, né? Uma forma de se conduzir as coisas. Isso tem coisas macro, coisas maiores, coisas pequenas do dia a dia, né?
Então, às vezes é questão de deixar um capim na frente da empresa, é cultural, Uhum. né? Porque se o cara, deixar um tapete sujo, deixar a coisa jogada no banheiro, cultural, Uhum. né? Papel para tudo que é lado, caixa jogada num canto, né? Às vezes é a cultura do empresário, é assim, né? E ela transfere aquilo pro negócio, que é a pior coisa ainda. Uhum. Então, às vezes tu percebe que tu tem uma cultura que não é legal e transfere aquilo para a empresa ainda. Uhum. A empresa não tem culpa, vamos dizer, disso, né? De torcer o mal, né? O empresário deve enxergar isso e dizer assim, não, eu tenho esse hábito ruim, mas aqui dentro eu não quero, Uhum. né? Porque isso não é bom para a empresa. E a empresa vai crescendo atravessado. Vai crescendo atravessado. Não tem como. Ela Uhum. e depois para mudar é pior, porque depois que está tantos anos aquilo enraizado, né? É que nem uma família, né? A família tem lá um jeito de ser. Cada família tem é a sua cultura. Vai mexer lá dentro, né? Uhum. Então, né? E cultura, A empresa é assim, né? cultura empresarial, ela, por mais bonitinha que esteja estampado lá no mural da empresa, mas não necessariamente reflete o comportamento diário das pessoas, do empresário, né? Então, é isso que o Giovanni falou, ou seja, o simples fato, trazendo de volta a história do Rufino, né? Se a pessoa não diz bom dia, ele já começa a mudar a cultura da empresa, que era calor, era humano, era proximidade, né? Não é questão de afeto, mas é uma questão de respeito para com o próximo, né? Isso faz parte da cultura e não está escrito, né? É o convívio do dia a dia, a cada minuto, a cada instante, né? Chegou de manhã, bom dia, né? Disse como é que foi o final de semana. Não precisa avançar muito nisso, mas é cultural, de sentir que eu me preocupo contigo, né? Que eu me preocupo com o próximo, e vice-versa. E isso não está escrito, mas é cultural. Uhum. E o contrário também né? Tipo, se eu chego na empresa já chutando tudo, não dou bola para ninguém, não dou bom dia para ninguém, é uma cultura ruim, mas é uma cultura. O aspecto da empresa, né? Fachada, são coisas culturais. Que não está escriito. Mas, não está escrito, mas as é pessoas, os colaboradores, e até o próprio dono, né? Se envolve naquilo e acaba virando uma coisa que às vezes é até pesado, né? Até fui hoje visitar uma empresa, em Indaial, aqui, a Verken, né? Amigo nosso lá, e ele mostrou a empresa. A empresa, sim, ele mostrou todos os setores, e assim, uma empresa leve, né? Deu para perceber, isso ele falou. Então, assim, o que que é leve, né? Ele disse assim, ó, aqui a gente prega por ser assim, né? Porque para as pessoas se sentirem bem, só que assim, a hora que precisar também ser firme, né? Aqui é firme. Então assim, o pessoal tá vivendo leve ali, né? O colaborador, todos estão vivendo leve ali, trabalhando leve, só que quando tem que ser firme, tá comprometido com o trabalho, né? Uma cultura boa, né? Quando tu consegue, de fato, tem muitas pessoas que é missão, visão, valor, tem um texto gigante, cultura, texto gigante, tudo é lindo na parede, mas as pessoas não lembram do que está escrito, se não é algo prático, né? Se faz prática, é melhor tu ter uma prática boa do que um texto lindo na parede. O texto ali, várias empresas têm missão, visão, valores, né? Mas só tá aí no papel, o valor mesmo, tá no valor, quais os valores? Né? Sei lá, tem vários exemplos aí de estar lá escrito lá e, né? Não sei o que da natureza, né? Mas é o cara que mais polui, às vezes não tá nem aí. Não dá exemplo. Né? Então, só tá lá, só tá escrito, né? Então, na prática é outra prática, né? Isso é assim. Isso aí. É cultura também. Cultura, cara. E a empresa vai realmente crescendo, que nem você falou, né? Aí, meu Deus, para tu pode ter que demitir todo mundo e contratar gente tudo nova, porque até se elas não querem melhorar... se a cultura é do dono, tu vai repor tudo e vai continuar tudo igual. E daí entra um desafio de liderança para tu conseguir transmitir isso para as pessoas, né? Esse desafio de comunicar e de tu liderar à frente as pessoas. Sim. Porque é um aprendizado diário, né? Eu vejo por mim. Eu tento sempre ser um bom líder, mas eu tô sempre estudando e aprimorando. Né? Isso é constante, isso não para nunca, né? As coisas mudam e a gente tem que mudar. E a cultura da empresa, ela faz parte da visão do crescimento. Né? Porque se a empresa ela não tem uma cultura entendida, né? Pelo próprio empresário, pela equipe, ela não tem uma missão, ela não tem visão, ela não tem valores. Né? Pelo menos não está escrito. Né? Ela tem algumas práticas, mas vamos lá, não é aquilo que deveria refletir. Né? Porque se a própria visão ela te obriga a crescer. Porque a visão é isso. Onde é que você quer estar daqui 5, 10 anos? Né? Ela tem um time nesse sentido. Então, isso é o processo cultural. E a gente falando, né, de que o que está escrito, a nossa missão, por exemplo, como empresa,
resumidamente, é transformar empresas em pessoas, né? Então, qual é a nossa percepção? Que atrás de cada CNPJ existem sonhos. Existe uma pessoa, existe um empresário, um empreendedor, mas existem sonhos. Seja dele, da esposa, dos filhos, da família, né? Da equipe. Então, tem que, de fato, correr atrás dessa transformação de empresas e pessoas. Uhum. Isso faz parte da equipe também, porque não é só o cliente, né? No nosso caso, por exemplo, todo colaborador a gente quer que estude. Não é por questão técnica, é para ele evoluir como ser, né? Para ele entender que ele precisa ser algo melhor do que ele entrou, né? E isso é cultura, né? Cultura. Muito bom, muito bom. E agora, eu separei essas perguntas aqui, eu não separei nenhuma, tá? Só porque a gente foi andando aqui. Exato. Mas muito bom. Olha só, por que vocês acham que muitas empresas não crescem e o que limita isso? Na visão de vocês. Porque vocês também poderiam não ter crescido tanto, ou parar de querer crescer, né? O que limita isso, às vezes, num ser humano do outro lado? Eu posso, talvez, até falando de mim, né, como empresário lá atrás, e não como uma visão de empreendedor de fato, é que tudo ou muita coisa dependia de mim, né? Quando tu centraliza muito e tu acha que está fazendo bem, na verdade tu está te limitando, né? Porque o teu dia continua igual, só tem 24 horas, você só tem 2 braços, né? E então você precisa entender que tem que trazer novas peças para a empresa para te proporcionar essa evolução, senão realmente fica onde está. E quando eu entendi isso, eu sempre fui muito centralizador. Isso para mim foi uma barreira, foi uma dificuldade muito grande. Eu tive que acreditar mais nas pessoas e entender que existe um jeito certo, não apenas o meu jeito, né? E o jeito certo é treinar pessoas, trazer pessoas capacitadas também, obviamente, mas treinar dentro da cultura, treinar dentro da necessidade e da visão da empresa. Legal. Que nem diz, muitos empresários grandes que eu sigo, eles dizem, né? Toda empresa tem que ter um braço educacional. Que é esse braço de cultura, liderança, visão da empresa, na prática, né? E aí isso vai criando as pessoas boas e as pessoas que não querem acreditar nisso vão sair, vão entrar novas e assim segue o barco, né? Que ninguém é dono da verdade, mas ou tu segue ou não segue o rumo que a empresa quer, né? Sim. E na tua, Giovanni, na tua visão? Então, eu acho que em consenso, até eu concordo com o Márcio aí na questão da centralização, né? Mas muitas vezes da onde vem a centralização que o empresário ele faz? Às vezes no próprio ego, né? Eu não vou abrir isso aqui para ninguém, não vou deixar ninguém fazer isso aqui. Não, nisso aqui só eu boto a mão, né? Para fazer bem feito tem que ser feito por mim. Então assim, o ego tá lá em cima, né? Então a primeira coisa que tem que quebrar é o ego, né? Joga ele lá embaixo e diz assim, não. Aí vem a humildade, né? Da pessoa também admitir que pode, né? Vencer uma barreira, né? Dizer, não, vou vencer isso aí e vou começar a compartilhar com outras pessoas, né? Acho que é a fase mais difícil. Então, assim, por isso que às vezes as empresas elas ficam no mesmo nível, no mesmo patamar, ou vão para trás até, né? Então, vencer essa etapa é a pior, né? Vencida essa etapa, aí vem outras, né? Então, assim, se tu... beleza, venci, eu preciso de gente, mas eu não tenho, né? Então, tu vai ter que procurar alguém, né? Mas aí tu tem que ter a pessoa certa no lugar certo, né? Beleza, essa é uma etapa. Mas aí tu também tem que ter os processos muito bem definidos. Porque se tu não tiver processo, a pessoa vai entrar, ela não vai saber o que fazer. Porque o que é o processo? O processo não é só aquilo que o dono definiu, mas tipo assim, aquilo que é o melhor para a empresa. Então, esse é o processo que vai levar a empresa a progredir, né? Então, definir muito claro isso, né? A partir desse momento, aí você coloca vamos supor que seja uma pessoa para fazer aquele processo, né? Então, ela tem que saber exatamente como executar. Executando aquilo, então, tu tem uma pessoa no lugar certo, né? E tu tem um processo muito bem definido. E assim, o processo vale para todas as coisas, vários processos na empresa, né? Então, empresa nada mais do que pessoas certas com processos certos. É segredo de sucesso, né? A não ser que tu tenha um produto que não tenha... Mas aí também é outro problema, né? Mas se o teu produto é bom, né? Tá competitivo, né? E essas coisas estão andando, não tem erro. Então, acho que para realmente a empresa poder crescer, tem que quebrar isso, tá?
quebrar para chegar nesse nível. Bacana, porque eu já passei por empresas que não tinham, estavam crescendo muito sem processo. Então, por exemplo, no início, né, é natural, não tem tanto processo e tal, resolve aqui, pá, pum, pum. Mas a empresa começou a crescer, vai ficar mais burocrática. Tem que ficar, né? Senão tu vai perder da mão, imagina, né? Eu já tive, assim, uma visão um pouco mais restrita, assim. No passado eu era, assim, divisão de muito, assim, até muitos processos, né? Tipo coisas burocráticas, né? Demais, né? Muito detalhismo, muito em tudo, né? Então, assim, hoje eu acho que tem que ter um equilíbrio também. A gente tem um certo, né? Tem coisas que é demais, digamos assim, né? Então, tu tens que ter um processo que seja não tão burocrático, né? Que te garanta um mínimo de controle durante todo esse processo para tu ter aquele resultado lá. Legal. Então, assim, isso é importante, legal. né? E a importância do processo é que, falando em contratações, que a gente falou antes, né? Antes em pessoas, mesmo que você contrate uma pessoa que não tem experiência técnica, mas se existe um processo bem definido, ele vai saber executar, né? Porque existe uma rotina dentro da atividade que ele tem que desempenhar, seja no dia, na semana ou no mês, que ele, seguindo o processo, né, a risca, ele vai conseguir chegar ao êxito mesmo que com pouca experiência. Então, a importância do processo traz isso, né? Traz uma padronização e traz condições de escalar. Seja numa indústria, seja em serviço, seja, né, comércio, é isso que possibilita crescimentos. Se depender só de pessoas da cabeça, né? Eu faço do meu jeito aqui, não vai rodar por um tempo, mas vai realmente ficar travado com a situação de crescimento, né? Não vai poder crescer muito, não. E a empresa que tem processo é uma empresa que cresce. Claro, se ela já tem processo, a tendência é uma empresa que cresce. Ela não para de criar processo, né? Mudando processos. Porque está sempre aprimorando, sempre mudando, aperfeiçoando, facilitando algumas coisas, né? Tem coisas que às vezes assim se torna tão burocrático em algumas empresas que a empresa não sai do lugar e aquilo não traz resultado nenhum. Então, às vezes é o simples, né? O menos é mais, às vezes. Né? Então, tem coisas que é meio redundante, assim, a gente falar, não, precisa processo, precisa detalhar tudo, mas também tem um meio termo, né? Nisso aí tudo, né? Tem um meio termo. Algo que seja saudável e não... Porque senão vai ter só pessoas registrando coisas, mas no final das contas, para que eu estou fazendo aquilo, né? Então, tem que ter esse equilíbrio de processos, assim. E aí, vamos lá. Qual foi a primeira decisão difícil que vocês precisaram tomar para crescer? Ou a decisão mais difícil, talvez. Tipo, eu vou crescer, mas, cara, eu preciso dar esse passo aqui. Só que esse passo não é tão simples. Ou não foi tão simples para vocês. Além do que a gente falou aqui, ou se foi o que a gente já falou também, a gente pula, mas só para eu pegar algum insight legal. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão assistindo a gente aqui e eles querem dar esse próximo passo. Entendeu? Só que eles estão acorrentados ali, assim, não está saindo. Eu vejo que no meu caso, né, eu vejo que primeiro é a decisão, né? Toda decisão, ela parte de um investimento, né, de uma conscientização, investimento monetário ou de tempo, Perfeito. Né, dedicação e, com certeza, isso vai trazer muita dor, porque, às vezes, as pessoas que estão por trás da empresa, por trás do empresário em si, elas estão numa zona de conforto e está tudo certo, né? E a partir do momento que o empresário ele vê essa necessidade de crescimento, vai mexer com pessoas, né? Vai mexer com processos e isso vai trazer dores, né? Pessoas que estão acomodadas, pessoas que estão tá tudo bem assim, né? Então, resumindo, decisão, né? Muita dedicação, conscientização, investimento, coragem e, consequentemente, vai ter dores. Vai ter desconforto. Vai passar por um momento novo. E esse momento novo, a pessoa às vezes não enxerga o processo todo, né? Sim. E tu vai organizando isso no meio do caminho. Esses dias eu vi no G4 Educação um vídeo muito legal no YouTube que ele é uma empresa que está faturando 500 milhões no ano. 500 milhões. Então, para tu chegar a faturar 500 milhões no ano, tu entende muito do que tu tá fazendo. Não é qualquer um que chega nesse nível. E aí, beleza, chegou nesse nível e mesmo assim eles querem crescer mais. E, cara, é muito legal. Estão subindo a régua. O objetivo é 1 bi, né? E aí, o que acontece? Eles estão contratando uma consultoria para ver se esses consultores enxergam o que eles não estão enxergando. Por mais inteligentes que eles são, que tem que ser muito inteligente para construir uma empresa assim,
eles ainda querem chegar mais, mas, pô, talvez eles consigam acelerar com algo. E daí envolve muitas coisas, né? Por exemplo, eu estou agora fazendo mentoria a nível Brasil para donos de academia. Começando agora recentemente em dezembro. Uhum. E aí envolve muita decisão dos investimentos. Por exemplo, que para eles é uma empresa média, né? Uhum. Ali, pequena, média. E aí é um investimento, vamos supor, vamos lá, de 37 mil, um exemplo. E aí tem essa barreira deles dar o próximo passo. Então, por exemplo, alguns que deram o próximo passo, no caso deles, né? Para eles já é muito bom. Para vocês já estão no nível mais superior ainda, mas no nível deles agora, eu consegui, por exemplo, um mentorado, vou fazer um jabá aqui, né? Mas um mentorado real agora em janeiro, um dinheiro novo que entrou na empresa, fora o faturamento mensal, foi 135 mil a mais em um mês. Uhum. Então eu já trouxe o ROI e sobrou um monte. Eu tenho o ano inteiro de mentoria. Então, olha que sensacional. Só que a pessoa precisa tomar a decisão e a coragem para ir para um próximo caminho, que alguém pode te ajudar aí nesse caminho, né? Sim. Então, e às vezes é difícil realmente. Uhum. Mas, enfim, é algo legal que quis trazer aí. Sim. Não, é isso aí o que o Márcio falou ali, eu acho que é o principal aí de essa... Quando chega nesse momento aí, é um momento difícil, né? Que tem que mexer com muitas pessoas, os colaboradores que já estão, né? Então eles começam a enxergar diferente, tá mudando a cultura, né? Tá mudando a Então cultura. isso gera um impacto ali e nem sempre é fácil, né? Tem pessoas que se desligam, mas aí tu atrai outras que já estão interessadas nesse novo modelo e não é fácil, não. Esse eu acho que é um momento é um momento mais difícil. É o momento que tu decide mesmo, é aquela coisa de tipo, agora eu vou ter que mudar a cultura da empresa. Às vezes a pessoa nem enxerga isso como cultura, enxerga como coisa, mas ele percebe que ele tem que mudar a empresa. Né? E Isso por aí isso que eu falei que traz desconforto, né? Traz desconforto. E traz dores. É. Às vezes tu vai perder um colaborador lá que cara, era o meu melhor, mas tipo, ele não estava alinhado com uma nova, né? Isso. A nova cultura da empresa, digamos assim. isso. Qual era a cultura? Nós precisamos crescer. Às vezes tem que desligar alguém que está muito tempo, né? Uma coisa assim, às vezes história difícil, né? Então, mas faz parte do empresário, né? Faz e também vai muito da pessoa, realmente. E Né? tu tá aí para defender o negócio, né? Tá aí para passar a mão na cabeça e tal, né? A gente também tem que ter coragem para tomar algumas decisões, né? Tem que pensar no negócio, né? Porque às vezes fecha uma porta aqui, mas abre uma sim. melhor aqui, né? E assim vai. Tanto para a empresa quanto para a pessoa, às vezes. Sim, né? Não sim, só para um lado, às vezes para ambos. Então, muito bacana. Olha só, em que momentos vocês sentiram que sair da operação... Deixa eu corrigir, eu vou mudar um pouco a pergunta aqui. Em que momento vocês sentiram que precisava sair da operação e ter um papel mais assim estrategista? Em que momento que vocês tomaram essa decisão na prática? Foi um momento de... Porque assim, eu lido muito com pequenas e médias empresas, né? Principalmente. E aí, nesses negócios, tem muito ainda... Não sei se vocês passaram por isso. O dono está na operação, o dono está com o cliente e tem aquela proximidade muito forte e ele tem aquela insegurança de sair de perto pensando que esse cliente vai abandonar a empresa porque ele não está mais tão próximo com ele. E aí ele vai ter que botar um colaborador ali, por exemplo. Então, não sei se vocês passaram por isso e algum exemplo que vocês poderiam dar? Esse é também um dos momentos difíceis, né? Porque eu particularmente comecei tudo, né? Assim, né? Fazendo de tudo, né? Fazia de tudo. Então, montava máquina, vendia máquina, instalava máquina, consertava, fazia financeiro, fazia um pouco de tudo, né? Então, meu sócio, né? A gente se dividia ali, cada um fazia uma coisa e assim ia, né? E aí, claro, aí vem o primeiro funcionário, já vai te ajudar um pouco no operacional, vem o segundo, vem o terceiro, né? E a coisa vai criando um corpo, mas é difícil esse momento de desapegar ali, né? De sair do operacional e partir ali para um estratégico, né? Só que o estratégico ele vem depois de muitos anos, né? Sim. Às vezes a empresa já está grande, com bastante funcionário, e o cara está ainda lá no operacional. Se o cara, é aquela coisa, é só fazer a pergunta assim, tu pode ficar fora da tua empresa 1, 2, 3 dias de uma semana? Se o cara disser que não, ele está no operacional ainda, né? Legal. Porque hoje tem o WhatsApp, tem várias formas. Então, assim, se é para tu tomar decisão, tu pode tomar decisão pelo WhatsApp, né? Qualquer momento. Então, se essa pergunta, o cara disser que ele responder que não consegue, né? Então tem alguma coisa que não tá, ele tá no operacional ainda, né? Reunião pode ser online, né? Tá impedindo a empresa decisão. de crescer, né? Então... E vem muito do que o Giovanni falou antes, da questão do ego, né? Pequeno empresário, quando ele inicia, ele sente que aquilo é dele, né? E é dele, logicamente é dele. E eu também passei por isso, ou seja,
Eu tinha que varrer o chão, eu tinha que atender o cliente, eu ligava, eu fazia balanço, eu fazia, né, fechamento e lançamento e por aí afora. Aí vem novos colaboradores e fica muito preso ainda porque tu quer controlar isso por uma questão questão de qualidade, questão de ego muito também, né? Então esse desapego, né, quanto mais cedo acontecer, melhor tu atinge um nível de crescimento. Mas vamos lá, é bem isso que o Giovanni falou, de que tem empresas grandes hoje que, se tu perguntar de fato por um empresário, né, consegue ficar uma semana fora em férias com a família, se ele te disser que não, é porque realmente a empresa depende dele e ela tem um teto, não vai passar daquilo. Né? Se ele não entender que ele precisa delegar isso para alguém que vá conduzir Nem consegue tirar com mais férias, técnica, né? Com mais habilidade, mais técnica, porque o empresário ele não é o dono do conhecimento, então ele não sabe fazer tudo, né? Ele começa fazendo financeiro, começa fazendo produção, começa fazendo atendimento, vendas e tal, mas ele não sabe fazer isso de uma forma tão maestrosa quanto ter um profissional dedicado. Sabe nisso, né? quando que quebra realmente que o empresário ele toma consciência de que ele conseguiu quebrar essa barreira é quando ele contrata alguém melhor que ele. Ele não tem Exatamente. medo de fazer isso. Exatamente. Porque geralmente é isso que acontece. O empresário ele não quer contratar ninguém melhor que ele, porque assim, eu sou o cara lá dentro. Não quero ninguém que saiba mais que eu, né? Então, assim, não funciona assim, né? Se tu quer realmente ter um negócio que vai crescer mesmo, exponencial, né? É tu contratar gente mais, né? Até uma frase interessante que eu li semana passada é que dizia assim, que se você é o mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Né? Então, realmente, Sim. né, coaduna com isso que o Giovanni falou, ou seja, tu tens que ter pessoas melhores do que você, no comercial, Sim, no financeiro, sim. em vendas, em marketing, né? E senão você fica limitado. Sim. Legal. Aí o cara venceu. Aí se ele chegar nesse ponto ali, aí ele tá no caminho certo, porque ele conseguiu romper aquela barreira, né? Parece algo simples, mas É na uma prática barreira. é uma dificuldade, porque depois, hoje, vamos suportar você e as sócio e mais algumas pessoas na mesa, né? Mas as pessoas são inferiores, entre aspas, né? Nesse sentido que a gente estava conversando. Agora tu pega você e mais 10 pessoas, nível ainda acima de você em cada área. Pô, a solução que tu vai trazer para situações de crescimento é muito melhor. Porque o empresário, Mais o que rápido. que ele tem que saber, o que que ele tem que fazer, o que que ele tem que saber, vamos dizer assim, né? Tu tens 10 áreas para cuidar ali na tua empresa. Então tu tem que ter a visão geral. Tu tem que conseguir conectar essas áreas todas, porque vamos supor, aquele cara lá é fodido, tu contratou ele, né? Só que, tipo assim, ele entende muito bem daquela área, muito mais que tu, né? Só que ele não entende da outra. O outro entende muito bem. Então, assim, tu entende um pouquinho, né? Então, aí tu conseguir juntar essa turma toda e conduzir para um caminho, cara, isso aí tu não tem, né? É sucesso, né? Agora, tu imagina tu com o conhecimento pequenininho de cada coisa, tu vai, Mas é limitado. mas não tão bem, né? Bem limitado, né? Então, isso aí que é o negócio. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Precisa de pessoas boas. Então vamos lá. Muito bom, tá bem legal o papo, pessoal. Bem diferente dos outros podcasts aí. A ideia era trabalhar realmente vários pontos aqui e eu acho que tô conseguindo. Tá bem bacana mesmo. Até fazendo um parêntese, né, Eduardo, assim, para quem está começando, entender que tu precisa ter uma pessoa melhor que você, é aquilo que foi falado antes, né? Demanda investimento também, né? Não é só decisão, né? Eu quero crescer. Demanda investimento. Mas isso existe um momento, né, que você vai atingir, né? A empresa vai crescer num certo momento nas tuas mãos, mas você vai entender que se para passar essa barreira vai precisar trazer pessoas. E aí é onde vem a questão da decisão, a questão das dores e principalmente do investimento, né? Vai ter que abrir mão de algumas coisas para investir nisso. Trazer pessoas qualificadas, né? Pessoas com conhecimento que vai te levar para o próximo nível. Exato. Bacana. Então, beleza, a gente falou aqui até o nível de medo, de dar o próximo passo e tal, mas beleza, a pessoa deu o próximo passo. O empresário deu o próximo passo. Vou crescer, comecei a contratar, etc. Enfim. E aí, nesse momento, ele não está enxergando o todo ainda. Hoje, o nível que a GESCOM tem, a Macmundi tem, belezinha, já enxerga um nível de processos, pessoas, liderança, né? Funções e tal. Mas esse cara, ele deu o próximo passo, ele está começando a crescer agora, ele decidiu. Eu vou expandir, né? Teve a coragem. Beleza. E no momento de vocês, que vocês cresceram, depois que vocês cresceram, e aí vocês tomaram essa decisão, o que vocês não imaginavam que ia acontecer e vocês começaram a fazer,
que na prática aconteceu com vocês, que talvez aconteça com a pessoa que tomou essa decisão agora, mas ele ainda não está enxergando esse todo, que foi difícil, algo difícil que aconteceu depois do crescimento? Algo difícil é sair do controle algumas coisas, por falta de estruturação de processo, por falta de uma hierarquia, né, um organograma claro para as empresas, saber qual é o meu papel dentro da empresa, saber qual é o papel das pessoas dentro da empresa, e isso às vezes foge um pouco do controle, porque a decisão de expansão, ela às vezes não está muito clara, né? E isso traz alguns riscos, né, por não estar muito bem desenhado tudo isso, mas eu tenho certeza e posso dizer de experiência que vale a pena. É um risco legal, é uma experiência, é um frio na barriga né, que te motiva a estar em movimento. Uhum. Essa é a minha experiência, digamos assim. O Giovanni tem talvez uma percepção aí. O crescimento, assim, por mais que se planeje, tem coisas que fogem do controle, realmente, que nem o Márcio falou, né? Porque você vai lá, planeja alguma coisa, aquilo você imagina que vai acontecer daquele jeito e acontece de outro. Claro que tem o planejamento que às vezes você pode até imaginar algumas saídas ali, né? Mas assim, tem coisas que não se prevê, porque às vezes pode acontecer tanta coisa no caminho aí, né? Aconteceu uma pandemia que estava nesse que vai prever uma pandemia, né? Sei lá, então acontecem coisas assim que fogem do controle. Mas aquilo que dentro do que o empresário ele consegue ter uma visão, né? Tem coisas que você vai aprender só quando acontece mesmo, né? Tem coisas que é muito difícil, assim, lidar com certas situações, né? Que, vou dizer, aconteceu comigo, mas não quer dizer que aconteceu com o Márcio. O Márcio aconteceu coisa com ele que não aconteceu comigo, né? Então, tem coisas que... Mas o que é o segredo, né? Se você tem um planejamento, você manter o foco no planejamento e alterando, né, fazendo uma análise sempre desse planejamento para aquilo que está fugindo, Trazer para a rota. Traz para a rota de novo, né? Tenta manter esse... É que nem um carro, você está ali dirigindo, mas não é a linha reta, né? Tem que estar sempre com a mão no volante, né? E a gente está ali com a mão no volante da empresa. Então, assim, tá dando uma trovoada lá, vou tentar desviar aqui, né? Sei lá, né? Então, tem várias coisas que tem que ficar ligado. Não dá para soltar a rédea ali, agora eu vou deixar um pouco assim porque eu tô cansado e deixa a coisa acontecer. Aí que tu vê, putz, já foi a vaca pro brejo. Daí tu tem que correr atrás do prejuízo. E é ali que vem o problema, né? Então, o empresário, ele não pode, assim, nessas questões, ele não pode deixar nunca a coisa sair do controle. Porque depois para recuperar a dor é maior. Então, difícil dizer alguma coisa, assim, né? Que... É porque cada um também é uma situação, né? Mas legal. É isso aí, é o planejamento, seguir o planejamento, então, o planejamento, e ajustando no caminho. O planejamento é uma das coisas bem importantes. Talvez o mais difícil é tomar a decisão realmente e dar esse próximo grande passo, né? Essa barreira mental, às vezes, né? Às vezes nem é financeira, mental da pessoa. E o planejamento, falando do planejamento, tem que estar com a equipe também, né? E se a equipe não tiver ciente do planejamento, é só tu e tu, né? Agora, se você está com a equipe junto, toda a equipe tá junto contigo, realmente são pessoas que estão engajadas e que querem que a coisa aconteça, é melhor, é mais fácil, mais leve. Aí envolve a liderança. Envolve a liderança do empresário, daí envolve a liderança, né, com os colaboradores mais próximos ali, que seriam os gestores, né? Esses gestores, eles também têm que transferir isso para a equipe dos liderados, né? Então isso é uma cadeia, por isso que isso tem que acontecer o tempo todo. Vamos lá. Para até quantas pessoas precisa ter um líder? Eu já ouvi algumas histórias que empresas grandes, por exemplo, né, que tem ali seus 1000 colaboradores, dizem que em média, não sei qual é a experiência de vocês, mas a cada 10 pessoas deve-se ter um líder. Ou depende do setor, depende do nicho, qual é a realidade de vocês? Ou o que vocês pensam para o futuro? Dizem até que até Jesus Cristo teve 12 apóstolos, né? Então ali pode ser até uma reflexão, né? Que são o número de pessoas que são gerenciáveis. Então o número de pessoas que tu consegue manter um certo diálogo ou ter uma equipe ali, né? E isso a gente percebe quando a equipe fica muito grande, tu começa a reunir muitas pessoas, tu já percebe que a coisa não flui, começa muita coisa paralela e tal. Certo. Então, digamos assim, eu acredito muito nesse número, assim, né? Porque 12 pessoas no máximo. E essas pessoas, claro, vai tendo as outras equipes, né? Aí tem equipes menores, tem chefe de setor, tem supervisor, tem coordenador, enfim, daí tem uma infinidade aí
de hierarquias para baixo, né? Ou para cima, né? Como a gente pode imaginar, o colaborador está em cima, né? Então, e aí existem equipes de produção, cada empresa tem uma característica, né? Então tem empresas que têm uma equipe muito grande de produção, mas tu vai lá olhar, às vezes tem uma encarregada lá do setor, né? Vai lá numa facção, né? Tem encarregado. E aqui é uma pessoa que cuida de menos pessoas, né? Às vezes, né? Porque realmente foge do controle. Como é que tu vai conseguir né, dar atenção para essas pessoas todas se tem uma equipe muito grande? Então, porque às vezes, por mais que tenha esse processo, vai acontecer problemas no meio do caminho, né? E aí tem que ter alguém para tomar uma decisão específica para liderar, porque se elas ficar soltas e não tiver um líder ali, a coisa desanda, né? No nosso caso, por exemplo, a gente está com uma equipe relativamente grande já, né? Esse tamanho, e a gente tem uma pessoa dedicada em gestão de pessoas. Por quê? Porque precisa. Né? Tá numa equipe aí de 32 pessoas, né? É bastante gente. E tem que ter alguém com esse olhar. Da mesma forma que tem que ter o encarregado lá que vai conduzir o setor A, setor B, né? Então, acho que o número aí é mais ou menos isso, sabe? 10, 12 pessoas é um limite, assim, porque daí começa a comunicação ficar com muito ruído, né? E ela não traz clareza para quem está na ponta, não traz clareza para o próprio líder, né? Então, acho que o número aí é isso aí mesmo. Tá validado, então. Talvez 12 ainda nem é o ideal, né? Porque Jesus teve 12, mas talvez seja 11, né? Foi traidor, né? Então... Vamos seguindo o caminho, né? E assim, ó, agora é a pergunta que vale ouro. Para quem está assistindo a gente e que vocês podem trazer essa resposta. Vale ouro? Se vale muito dinheiro. No bolso de todos os empresários que vão ouvir a gente aqui. Eu estou curioso para ver o que vocês vão falar. A gente cresceu, a gente chegou nesse nível de crescimento, deu o próximo passo, está planejando, está executando. Legal. Vou crescer um pouquinho e já tenho liderado de pessoas. Como a gente traz as pessoas certas na visão de vocês e o que vocês já testaram, o que não deu certo e o que deu certo, que vocês podem trazer? Bom, o que a gente testou, né, é trazer dentro da cultura melhores benefícios, né, não só capacitação, mas benefícios para os colaboradores, de um modo geral. Trazer um ambiente mais leve, de fato, porque no nosso ramo é bastante pressão todos os dias, né? São vários processos, várias responsabilidades, mas trazer isso de uma forma bastante leve. Coisas deram certo, coisas deram errado, e o fator mais difícil, de fato, é que a gente lida com pessoas. E nem sempre eu estou de bom humor todos os dias, nem sempre, né, as pessoas estão de bom humor todos os dias, e isso é uma grande dificuldade, de fato. Mas é aquele processo de maturidade da empresa, é o processo de trazer isso para a cultura, né, que ao final, com certeza, tudo vale a pena. Mas a gente teve situações de pessoas que acreditavam que seria, né, a pessoa ideal para liderar, por exemplo, e ela chegou e disse, olha, se me colocar nessa condição, eu tô fora, né? E era uma pessoa que tinha experiência, que tinha uma capacidade enorme para assumir aquilo, mas uma insegurança tremenda, né? Então, não deu certo. E se a gente insistisse, ia perder a pessoa. Tecnicamente, excelente, mas como líder, né, não espanou, vamos dizer assim, né? E por outro lado, o contrário também é verdade, né? Ou seja, aquela pessoa que às vezes a gente acha que não tem perfil, não tem capacidade, mas está ali porque precisa, essa pessoa às vezes se destaca, e já aconteceu também, se destaca e acaba sendo um excelente líder, né? Porque a pessoa decidiu evoluir mesmo e buscar o caminho de liderança, aprender e tal. Exatamente. Legal. A questão ali das pessoas, né? É uma questão, eu vejo assim como uma questão bem técnica também, entre aspas, né? Questão técnica, a contratação, uma contratação técnica no sentido daquilo que eu tinha falado, de saber fazer as perguntas corretas e aquela pessoa que está fazendo a avaliação, né? Conseguir juntar isso e nada mais do que o líder também ter o feeling, né? Porque isso é uma coisa que às vezes não se... Às vezes é difícil colocar no papel, mas tu vai lá, bate o olho, né, e tal, pá, essa sim e aquela não, né? Por quê? Não sei, não foi, né? Então, assim, é difícil isso até dizer assim, de uma forma, né, porque
né? Mas acontece isso, né? Principalmente para uma função assim mais gerencial, uma função assim mais de gestão, né? Isso tem muito a ver porque é a conexão das pessoas, né? Mas, mas eu ainda acredito muito na forma técnica de contratação, né? Se fazer lá o passo a passo, né? Fazer a coisa bem feita ali, a gente já filtra bastante. E às vezes assim, aquela questão também de, pô, não gostei, mas poxa, vamos dar uma chance. Às vezes tem que dar mesmo a chance, né? Porque às vezes é uma questão de percepção, às vezes a pessoa está nervosa e tal. Então, eu acho que nesse momento ali pode acontecer também isso, né? Mas eu acho que a contratação ali ela tem que ser bem executada, quem está fazendo tem que saber o que está fazendo. Ela é A muito questão do importante. feeling, ela é interessante, sabe? A questão Tem- do feeling que o Giovanni falou, ela é interessante porque, assim, a gente tá num processo de novas contratações. E surgiu uma pessoa, um currículo muito bom, técnico muito bom, né? Mas ela tinha algumas condicionantes. E uma delas era um regime híbrido, né? 3 dias presencial, 2 dias home, algo nesse sentido aí. Aí eu, eu não participei do processo seletivo, não participei da entrevista. Então, a minha resposta foi não, eu não quero. A minha decisão foi essa, eu não quero. A pessoa que fez a entrevista, que, né, fez todo o contato ali, a seleção, fez a devolutiva para ela e disse, olha, infelizmente a gente não vai, né, te contratar, apesar dos apesares, né, você é excelente profissional e tal, mas a gente não vai te contratar por isso, isso, isso. Ah, que pena. Ela mandou um áudio de 7 minutos. E daí a pessoa mandou para mim. Eu escutei 2 minutos e disse assim, pode contratar ela. Sabe? Porque ela falou algo ali no meio que me prendeu. Tipo assim, esse é o tipo de pessoa que tem compromisso, sabe? Ela... Depois, obviamente, eu ouvi todo o áudio, mas ao final só faltou ela dizer assim, ó, me contrata, por favor, porque eu gosto da empresa de vocês. E é uma pessoa que eu não conheço. É uma pessoa de fora, né? Mas que acompanha a gente nas mídias aí e tal, e vê um clima agradável. Então, a questão do feeling que o Giovanni falou é isso aí, sabe? Tenho certeza que ela vai ser uma pessoa que vai crescer conosco também, por justamente pela fala que ela conduziu, né? Sim. Então, o feeling é importante também. Muito legal. Aí falando em coisas assim também erradas que a gente faz, né? Principalmente quando tá no começo, é contratar, porque aquele lá é filho daquele então, pô, que deve ser um cara bom, o irmão Sim. dele é bom, né? Porque é meu amigo, porque não sei o quê, né? Então, isso são coisas que, num ambiente assim, se tu pensar em empresa grande, isso não funciona. Talvez funcione para uma empresa pequena, né? Que tá aí assim, mas agora, a partir do momento que a empresa que ela quer expandir, que ela, né? A decisão é de crescimento, essas coisas não funcionam mais Não é porque direito. é o sobrinho, é porque precisa Não, profissionalizar. tem que profissionalizar, não tem, isso até pode, não tem problema nenhum, mas se tu tá contratando é porque aquele cara lá fez jus à vaga. Não importa se é parente, se não é, né? Não, mas ele merece a vaga porque ele tem todas as competências para ela. Perfeito. Não é porque ele é meu amigo, porque é meu parente, porque não sei o quê, né? Ainda mais aqui que é uma cidade interior, né? Tem muito disso. É verdade. Muito bom. E algo muito legal também, que casa um pouco com o que o Márcio falou, a parte do Instagram, né? Porque o teu Instagram também reflete um pouco da tua cultura interna e o que tu quer vender da tua empresa, da visão da tua empresa para o mundo, né? Independente de produto, também vende um pouco essa ideia do que é a empresa, visão e tal, cultura. E algo muito legal que está acontecendo muito é a parte de marketing pessoal. Está começando agora com o Instagram um pouco mais forte, né? Já divulgando um pouco mais, estudando toda essa área. Também é legal porque as pessoas se conectam, às vezes, com o dono, com o empresário, através da rede social, que na empresa, às vezes, não tem uma conexão, né? De tão mais aproximado, ou de visão do empresário, ou o que ele gosta de fazer. E se a pessoa acompanha a rede social, às vezes tu atrai muito mais profissionais através do teu marketing pessoal do que pela empresa propriamente dita, sabe? Então isso é algo bem interessante também que funciona. Que abre portas que tu não imaginaria nesse sentido também, né? A questão das redes sociais, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito, assim, de que aquilo que a gente mostra é aquilo que realmente a empresa ou a pessoa né? Eu acho bem importante isso, porque isso dá, né, a validade para aquilo, né? Tipo, o valor daquilo, né? Então, assim, as mostras lá a empresa assim, assim, assado, mas tu sabe que não é assim, né? Então, aquilo cria uma coisa
negativa ali, né? Quando a pessoa vai realmente conhecer, você, poxa, mas eu conheci ali, mas não é assim a empresa, né? Então tu acaba criando aquela imagem Tem os dois do lados, lado né? positivo, mas depois ela vira uma imagem negativa, né? Justamente. Justamente. Tem que ser condizente com o que realmente a prática, Sim. o que acontece na prática. Exatamente. Não adianta tu comunicar, enfim, que teu produto é premium e daí tu vende um produto que não é isso realmente. Aí tu acaba se queimando, de fato, né? Isso. Legal. Isso teve até pegando esse gancho do Giovanni, a gente também fez uma entrevista com uma outra pessoa, com um baita currículo também, uma baita experiência, e ela saiu de uma empresa e foi para uma outra empresa, porque entendia que tinha uma curva de maturidade maior e tal, e para ela foi decepcionante. Ela durou 3 meses lá, ela saiu de 20 anos e durou 3 meses na outra, porque, tipo, que divulgava não era prática, entendeu? Era pressão, era xingamento, era, né? Entendi. Então volta de novo a questão da cultura, né? Então divulga-se bonito, mas no dia a dia é bem diferente. No médio e longo prazo não sustenta, né? Não adianta. Durou 3 meses, né? E resolveu sair. Tomara que dê certo conosco agora, para alguma oportunidade aí. Muito bom, muito bom. Aqui foi no curto prazo já, no caso. Isso, bem curto prazo. Pô, e agora, beleza. Eu quero fazer uma pergunta que eu gostaria muito que vocês refletissem e fosse muito sincero, assim. Uma pergunta, não que vocês não foram até agora, mas se fosse uma resposta bem, bem sincera, bem bacana, assim, que é o que vocês fariam diferente se estivesse começando hoje, pensando no quesito de expansão. Desde o início, eu vou começar a Macmundi do zero, um exemplo, ou se fosse outro negócio, se fosse a Macmundi, eu quero crescer essa empresa 5, 10 anos, no planejamento, com o conhecimento que vocês têm hoje, já a experiência vivida, e o que vocês fariam diferente para ter esse crescimento ainda mais exponencial? Ou se fariam igual, tudo certo também. Eu investiria mais em marketing. Muito mais em marketing. Não tem como vender algo, não tem como crescer algo sem marketing. Seja um produto, seja serviço, seja uma máquina. Você precisa, por melhor que seja uma máquina, por melhor que seja um serviço, precisa mostrar isso. E esse é o trabalho do marketing, né? Não só do comercial. O comercial vai complementar, né, o trabalho do marketing em detalhar melhor o produto, o serviço, né? Mas eu investiria muito mais em marketing. Qualquer negócio. Desde o início. Porque tu acaba construindo a tua marca, né? Querendo ou não, na visão da pessoa desde o início. Tu constrói uma identidade, uma visão e tal desde o início e também vendas, lógico, né? Sim. Lógico que se tu tem um comercial parrudo, forte, com um bom relacionamento, tu cresce muito. Mas se tu juntar os dois é uma explosão, né? Sim. Então isso é muito legal. E isso demanda investimento, né? Justamente. De novo a gente volta lá no comecinho da nossa conversa de que demanda, né, visão, mentalidade, investimento. Mas marketing, na minha percepção, é o que seria o meu carro-chefe, digamos assim. Muito bom. De foco. Fazer essa pergunta faz a gente pensar assim, né? Porque é uma coisa, tu volta lá atrás e pensa, o que eu faria de diferente, né? Que é uma coisa difícil, porque digamos assim, aquilo que eu sou hoje, né? O pensamento que eu tenho hoje foi também pelas coisas que aconteceram durante esse caminho e pelos espinhos. Pelos espinhos da vida. Agora, tipo assim, se eu não tivesse passado por certas coisas, talvez eu teria menor até, né? Porque às vezes, tu vai lá, leva uma lambada aqui, outra lá e tal, e isso vai te fazendo crescer. Tu vai vendo desiste, que, pô, né? Ou desiste, Ou tu fica mais forte ou... Então, assim, eu nunca desisti, né? Então, assim, por mais que fosse forte a lambada, né? Mas o cara vai pra frente, vai pra frente. Então, é difícil dizer assim, faria diferente? Claro, se fosse olhar, faria várias coisas diferentes, porém não ia ser eu hoje, eu ia ser outra pessoa, porque aquilo me fez crescer. Então, é difícil assim, né? Difícil dizer alguma coisa. Poderia dizer, poderia ter contratado outros profissionais no começo para impulsionar ainda mais, talvez eu pensei muito pequeno, poderia ter pensado maior, expandido os negócios para fora, né? Enfim, no caso, o Macmundi foi degrau a degrau, então, assim, não teve... isso é uma... O que acontece, né? Isso é uma coisa que eu reflito muito, assim, né? Porque, se você olhar, tem muitas empresas que crescem muito rápido, até tinhas comentado, né? Vão lá, daqui a uns anos não existe mais, né? E... às vezes tem uma empresa que anda assim, ela muda lá um processo interno, tudo acontece muito rápido, todas as coisas acontecem rápido. Eu não sou muito fã dessa mudança rápida nas coisas, né? A Macmundi, ela foi sempre assim. Ela sempre deu o seu passo.
Só que ela nunca parou. São 24 anos, de 3 em 4 anos, né? Ela nunca parou. Então sempre teve um passo todo ano, todo ano, todo ano, né? Uhum. Claro, vem anos assim que tem crise, às vezes é política, é isso, é aquilo, isso normal. Mas assim, mas não que ela parou. Porque às vezes o crescer não é só faturamento, né? Não. Tu aumentar faturamento, é tu reestruturar, criar processos, né? Fazer mudança de layout, Implantar tecnologia. implantar tecnologia, que é às vezes um ERP, um sistema, né, para controlar as coisas, contratar, né, abrir um pouco a cabeça, vai lá, contrata um RH para cuidar das pessoas que às vezes antes não tinha. Então são várias coisas que assim, ela não te traz um crescimento direto, mas ela te traz um crescimento indireto, né? Daqui a pouco tu vai colher por isso, né? Uhum. Então assim, eu penso que o segredo é esse, assim, a gente ter esse crescimento, né? Tu não parar, não desistir, não desistir. Sempre dando um pulo cada vez, né? Que nem esse ano aconteceu ano passado, nós tínhamos o planejamento e aconteceram duas coisas novas que não estavam no planejamento. E são coisas que vão fazer também, que é a implantação do e-commerce. Ela existia, na verdade, um plano, né, para implantar o e-commerce, mas ainda não estava bem definido para acontecer. E a outra seria a troca do sistema, o ERP. Então, assim, mas o que veio? Veio com o planejamento puxou isso aí, né? Então, uma coisa puxou a outra. O ERP, o e-commerce puxou o novo ERP, o novo sistema. Então, assim, uma coisa puxa a outra, sabe? E agora tá aí. Então, tem mais coisa acontecendo. Assim, não parar, entendeu? Tá aí. Tá no jogo. É isso aí. Isso me traz uma lembrança até de uma frase, né? Que se você quiser ir rápido, vá sozinho, né? Se quiser ir mais longe, vá acompanhado. Isso me remonta lá em 2018, quando eu tive a oportunidade de montar o escritório lá em Itapema. E foi uma oportunidade que eu não imaginava, mas que se apresentou. Foi difícil, porque ali foram 3 anos e meio de muita dedicação, muito compromisso, muito investimento, que não retornava. Sabe por quê? Porque isso me frustrava, porque era o que eu sabia fazer de melhor, né? Contabilidade, eu respiro contabilidade, né? Eu respiro o meu negócio, e aquilo não decolava, né? Mas aí veio uma outra percepção de que você é tão insignificante que as pessoas não te percebem. Então, né? Tem que ter tempo ao tempo, paciência, persistência. Por isso que eu falei sempre, né, na questão da persistência. E o resultado aconteceu. Mas aconteceu com um grande aprendizado. Que, digamos assim, você mudaria hoje algo nisso? Não, porque realmente, é como o Giovanni falou, esses espinhos me calejaram a me levar a outros níveis, né? A pessoa que me convidou logo em seguida saiu, né? Acho que foram 4, 5 meses, saiu. Eu já tinha aportado alguns valores ali e já tinha criado uma expectativa, né? E não quis voltar. Por mais frustrado que eu tivesse, eu não quis voltar. Mas isso demandou uma caminhada aí de pouco mais de 3 anos, que insistentemente me diziam assim, ó, desiste, porque sai jogando dinheiro fora, né? Mas foi a persistência que levou onde a gente chegou. Então, assim, que nem o Giovanni falou, eu não sei se faria algo diferente. Eu acho que se fosse fazer algo diferente, seria no sentido melhor pensando em marketing. Só isso. Né? Porque o resto eu acho que tenho certeza que faz parte do aprendizado. E isso te caleja, isso te molda para um nível melhor e maior aí na frente. É só isso. Eu passei dificuldades agora, muito recente aí, né, num aspecto pessoal, profissional, e isso às vezes desanima a gente, né? Mas em um certo momento, no domingo, eu refletindo, eu pensei assim, isso é um preparo para algo maior. Então, assim, não adianta você pedir, né, rezar, esperar crescimento, agir no sentido de crescimento, se você também não passar pelas dores. Né? A dor é o processo do crescimento. É isso aí. É isso aí, não existe um caminho perfeito, né? Sempre vai ter um problema aqui, um problema ali, a gente vai aprendendo, evoluindo, melhorando eternamente, né? Não tem muito como fugir.
Então, e que nem no início, eu acho que foi falado um pouco sobre ansiedade, né? A gente está num momento muito de ansiedade. Internet, tecnologia, a gente pede um delivery, chegou, a gente quer comprar algo, compra agora, é tudo muito rápido. Imediatismo, né? E a gente tem que cuidar, porque isso detona o nosso cérebro, né? A gente fica refém disso, Sim. tem que cuidar se tu não ficar ciente, né? E nos negócios também é assim, né? É aprendizado constante, então, muito bom. Muito bom. E que tipo de empresário que não deveria pensar em crescimento, na visão de vocês? No momento que ele está nesse sentido, algo, né? Algo nesse sentido. Eu penso que o empresário que não deve pensar em crescimento é aquele que não quer descentralizar, né? Que, enfim, né? Porque Tem o ego aflorado, é, né? Que tem... esse Porque não deve crescer, porque nós somos seres humanos, então a gente falou isso do ego, né? Da questão do ego. A descentralização é deixar o ego do lado, então se ele não tem essa segurança de que ele tem que descentralizar, largar, né, para fazer o que é melhor para a empresa e não o que ele entende como certo e melhor, ele não tem que pensar em mudar, não. Ele tem que, ou crescer, né? Uhum. O que ele tem que fazer é uma mudança de mentalidade, mentalidade é o primeiramente. essencial. Legal. Depois, E vocês tiveram desde o início essa mentalidade? Ou algo foi construído por conhecimento, ou algo nesse sentido? Ou já está nativo dentro de vocês essa questão de querer crescer, expandir? Por exemplo, a Macmundi hoje está atende, se quiser falar rapidamente também um pouquinho de onde vocês atendem, funcionários, clientes. Hoje a Macmundi ela está com aproximadamente aí 70 funcionários, Uhum. né? 70, 75. E ela atende todo o Brasil, América do Sul, né? Então, hoje tem equipamentos em tudo que é lugar, né? Todos os estados, né? Uhum. Mas eu sempre tive essa visão, assim, de expansão, assim, sempre foi muito forte em mim, assim, era uma coisa involuntária. Isso já estava na minha cabeça. Tanto é que quando comecei assim, eu já imaginava um setor assim de produção, aquilo na minha cabeça aparecia. Né? Não sei, né? Já era uma coisa que aparecia. E hoje está lá, né? Então assim, hoje aquela minha visão está lá, né? Então aconteceu. Claro, eu tinha isso muito forte, corri atrás também, fui atrás, né? E comentei, eu e meu sócio lá, a gente se lascou bastante aí no começo, não foi fácil, né? Foi Uhum. bem difícil, assim, mas é a persistência e tal, a gente chegou. E eu sempre imagino grande, imagino ainda hoje, imagino mais crescimento e tal, e não é questão assim, de valores, de coisas, assim, não, é de crescimento de produto, ter mais produtos, oferecer mais soluções para as pessoas, né? Tanto é que a nossa slogan lá é solução em rotuladoras. Então, quer dizer, nós temos a solução em rotuladoras, né? A pessoa não precisa procurar em outro lugar. Então, eu penso nisso. Então, assim, só que hoje a gente trabalha aí com sleeve né? E tem outras coisas, outras soluções que a gente pode colocar no mercado, né? Para ajudar as pessoas. A gente ajudando, né? A gente está cumprindo o nosso papel. Legal. Isso que Então, assim, essa questão de crescimento eu sempre tive muito claro, assim, né? Muito claro. Só que, claro, comecei lá com 23, eu acho que era, 23 anos, então assim, daí a maturidade, né, para o negócio era muito fraca ainda, né? Então por isso que eu digo que as coisas que se passou eram importantes para justamente trazer o crescimento, né? Mas eu acho que é isso que não tem coisa aí, mesmo que sejam embrionárias, o cara tem que ter dentro dele, né? Ele tem que só fazer aquilo, né, expandir. Legal. E até voltando, né, Giovanni, vamos lá, com 23, 25 anos, há 24 anos atrás, a percepção de mundo era bem diferente, né? Sim, Ela tinha uma era bem certa diferente. limitação, né? Sim. Nós estávamos começando a vivenciar uma tecnologia um pouquinho melhor, Não tinha né? WhatsApp, não tinha nada. Não tinha isso, né? Os pedidos eram feitos via fax. Então, Hoje em dia a maioria nem sabe mais o que é fax, né? E assim, eu também sempre tive essa visão, né, de não ser pequeno, de continuar pequeno, de crescer, né? Mas foi um período bastante difícil, eram, né, situações bem mais, era mais lento tudo, né? E no meu ramo, por exemplo, eu sempre tive da percepção, por isso que eu falo do marketing, né? Eu sempre tive da percepção de que eu nunca fui atrás de cliente. Eu nunca fui atrás de cliente. Por quê? Aquela visão,
antiga, aquela visão limitante, até estabelecida pelo próprio Conselho Regional de Contabilidade, que ele não permite a venda propriamente, né, do serviço contábil. Então, há ali uma limitação. Então, eu nunca bati na porta de ninguém. Os clientes que vieram porque bateram na porta da GESCOM. Uhum. E só que, logicamente, eu nunca deixei o cliente sair sem alguma resposta, né? E isso proporcionou o crescimento. A partir do momento que eu comecei a gostar um pouco mais disso e eu vi que trazia resultado, foi onde a gente começou a pensar em marketing, né? E falando do fax também, me remontou ali, porque tem gente hoje que trabalha conosco, por exemplo, pessoal mais novo ali, que realmente não sabe o que é, né? Aham. E eu consegui recomprar o fax que era nosso no passado, então tá É. lá Eu tava pensando nisso agora. exposto lá Nosso na fax. GESCOM, né? Então, era um momento diferente, né? Era um momento um pouquinho mais lento as coisas, mas... E hoje, falando de GESCOM, a gente também atende clientes, né, a nível regional, né? Aqui, Itapema, Bombinhas, Porto Belo, Balneário, enfim, ali, Vale como um todo, e clientes fora também, né? A nível do Brasil, a gente também tem outros clientes espalhados aí. E chegamos aí na marca de 800 e tantos clientes, né? Capacitando pessoas, muito marketing, né? A Farol é uma parceira da GESCOM, isso também trouxe uma visão muito interessante para a gente, porque tudo é estratégia, né? Se não for dessa forma, estabelecer um plano ali e seguir, obviamente que não é uma linha reta, né? Como a gente falou antes, vai ter as curvas, vai ter as oscilações. E até ouvi uma frase muito interessante que linha reta, se tem linha reta, é porque o cara já morreu, né? Então, é isso aí mesmo, né? São É oscilações. isso aí. Essa é a vida Às vezes, do naquele momento, o cara empreendedor. tá aqui embaixo que veio uma ideia para te. Né? Tem que E dar o essa, salto. e essa é a visão de empreendedor, né? Eu estava numa reunião com esses empresários contábeis ali, eu tive um insight lá que eu fiquei bem doido, assim. E, cara, eu preciso ir embora daqui porque eu preciso botar em prática esse troço aqui, né? Então, eu gosto muito, vejo oportunidades em muita coisa e isso me motiva também. Bacana, cara. Muito bom. Muito bom. A gente vai para o finalmente agora, última pergunta. E é para mexer um pouquinho com quem está em casa agora. Quem está assistindo a gente aí. Qual decisão o empresário que está assistindo a gente hoje, agora aqui, ele precisa tomar para dar o próximo passo com coragem? Porque às vezes falta coragem, ele até sabe os próximos passos e tal, mas pô, o que ele precisa fazer para tomar essa decisão? Na visão de vocês aí, pô, o cara quer crescer. Aqui a gente está falando com uma empresa que tem aí, já atende até nível Brasil, né? Pô, América do Sul, nível Brasil e tal, aqui também. Então, pô, vocês já tomaram várias decisões difíceis, né? E e o que a gente precisa fazer para tirar essa pessoa da zona de conforto para ela realmente dar esse próximo passo? Independente do medo, né? O que ela pode fazer? Eu digo que ela tem que sair da mesa, atrás da mesa. Ela tem que vivenciar outros ambientes, né? Porque a ambiência em que você está é que te define como pessoa e te define como empreendedor ou empresário. Então, a ambiência ela é importante. Se você está num ambiente em que são pessoas que não pensam em evoluir, não pensam em crescer, né, você fatalmente vai ser assim também. Uhum. Agora, se você está num ambiente onde se respira empreendedorismo, se respira visão, né, futuro, crescimento, então é o ambiente. Muito bom. Eu tava lembrando agora de uma pessoa antes de fazer de tomar a decisão, né? Essa pessoa me disse assim: tu tens certeza que queres fazer isso? Porque isso é um caminho sem volta, né? Eu disse: eu tenho certeza, eu quero isso, né? Então eu acho que a primeira coisa que o empresário é tomar a decisão, né? De que tipo assim, ó, eu não vou ficar mais onde eu tô. É o primeiro ponto que ele tem que ter a coragem de decidir isso, né? Tomar essa decisão, né? Eu vou. Só que só isso, sem fazer uma ação, né? Vai ficar só na decisão, não vai acontecer nada. Como em várias coisas, depois de passar do tempo vai acontecer. O cara decidir, mas não vai tomar nenhuma ação. Então, decide que quer, quero, né? E depois disso, faz um planejamento. Não precisa, não é nada papel. Escreve ali no papel.
né? O que eu vou vender? Como é que eu vou vender? Como é que vai ser meus canais de venda? Como é que vai ser a minha empresa? Como é que eu vou poder amplificar isso, escalar essa produção que eu vou ter, ou esse serviço, né, que eu vou prestar, né? Colocar no papel tudo isso. E para cada coisa um plano de ação. Uma coisa prática. Quem vai fazer, quando, como, né? Escreve isso. Escreve isso. Né? Faz sozinho, faz com, né? Às vezes é melhor fazer sozinho num primeiro momento, que é uma decisão tua, beleza, tu escreveu ali. Depois compartilha com outra pessoa, com a tua equipe, e vai amplificando, né? E faz lá o teu, né? O teu mapa ali de teu caminho, né? Daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, imagina lá na frente. Então, esse é o primeiro passo. Então, tomar a decisão, criar esse plano de ação, né? Planejar, criar o plano de ação para cada tópico, né? Quem vai fazer, quando e como, recurso que precisa, às vezes pode ser recurso financeiro, recurso humano, né? E para cada um vai fazendo. E aí, só toca o barco. Muito bom, muito bom. Todas as dicas valiosas. Bem simples assim, né? Não, o simples, eu sempre digo, muitas vezes o básico parece bem muito feito simples, mas é simples. é o que funciona. É, Né? Às parece vezes- simples, mas é. não precisa reinventar a roda, né? Não. E claro, daí a partir do momento que tu tomou essa decisão, agora tu tem que pensar diferente. Aquilo que o Márcio falou, acho que eu acho não, tenho certeza, isso aí é essencial. É o mundo a convivência que você tem, né? Aquilo também faz efeito nos negócios, porque o que acontece? Tu tá numa convivência que não tem empresários, é só aquele um que não sei o quê, um que só fala mal daqui, ou só xinga lá, né? Só beber. O que aquilo te ajuda no teu negócio? Em nada. Ele só vai te jogar para trás. Né? Ainda quando tu compartilhar alguma coisa com ele, ele vai rir da tua cara. Né? Então, assim, tu vai ter que começar a conviver com outras pessoas. Pessoas, como tu falou, né? Pessoas melhores que você. Né? Para você evoluir. Daqui a pouco você, vou evoluir mais. Eu quero conhecer mais gente, quero conhecer. E isso ajuda muito nos negócios. Né? Indiretamente ajuda muito. Isso é bem importante. Bacana, bacana, porque a tua roda de amigos ou mentores ou, né, enfim, com quem está conversando, uma dica que alguma pessoa pode te dar, Sim. pode te ajudar nesse norte, né? E se a Isso. pessoa realmente está perdida nesse momento, ela tem que buscar conhecimento com alguém que já chegou lá. Com certeza. Investe. Investe. Ele tem que investir para chegar onde tu quer chegar, Vai não ali, tem que nem jeito. o Márcio participando, vai lá, faz workshops, faz isso, faz aquilo, tanta coisa hoje tem, né? Tu vai Pra pegando um insight aqui. ir lá junto com alguém que realmente faz você evoluir, meu Deus. Até pegando um gancho ali, né? A gente tá fazendo também mentorias, né? Com outras pessoas aí e é um investimento alto, né? Não é barato, mas eu posso dizer por experiência de que o que eu vivenciei lá e o que eu absorvi e apliquei na prática para fazer dinheiro, Aham, já pagou 2 vezes o investimento. Então, muito bom. sabe, é o ambiente, né? Muito Por isso bom. que eu falo do ambiente e é um momento que a gente tá vivendo. Então, isso traz a visão de que tem que estar inserido, né, no meu negócio, por exemplo, tem que estar inserido. Mesma coisa do Giovanni, eu acredito que, né, pensando em tecnologia, porque rotuladora, né, eu imagino que rotular isso aqui é fácil, né, Giovanni? Agora, de repente, precisa rotular isso aqui, é uma outra tecnologia, né? Por quê? Porque é uma superfície, né, mais lisa, mais chata, né? Então, tudo é tecnologia e tu tem que estar vivendo no meio da tecnologia para entender que isso se aplica ao teu produto também. Né? Isso vale para qualquer coisa. Muito bom. Tudo que tu consegue acelerar no tempo, né? Tá vivendo com uma dica de alguém que já chegou lá é muito valoroso. A gente tem que estar sempre um pouco à frente das coisas, né? Então vamos supor, às vezes a tua realidade na empresa é essa, mas já está à frente, tu já está com a visão lá na frente. Então aquilo não é o que tu vai chegar lá e implantar outras coisas, né? Então sempre tem que estar à frente, né? E quando a gente procura essas opções assim, a gente está à frente, né? Faz uma mentoria, vai no workshop, vai numa feira internacional. Cara, hoje vai no YouTube ali, já aprende muita coisa ali também, né? Então, assim, hoje não tem mais esse negócio de, eu não tenho acesso a nada, né? Acesso a tudo. Uma coisa muito curiosa, na semana passada, eu tive na outra semana, eu tive um cliente que nos chamou e fui junto mais para conhecer, porque eu estava curioso com o produto dele, que eu queria para mim o produto, né? E daí conversando, né, ele explicando da dificuldade, que ele não tinha uma assessoria muito pontual com um contador que, por coincidência, era amigo dele, né?
E ele explicando tal, tal. E depois eu até me senti um pouco frustrado, porque eu pensei assim, eu preciso me valorizar um pouco mais. Porque em 20 segundos eu dei uma dica que mudou a visão dele. Aham. E mudou o negócio dele, entendeu? Uhum. Em 20 segundos. Aí eu disse pra ele assim, cara, uma dica que eu te dei não faz sentido tu dizer não pra mim agora, porque, né? O que eu te dei de bom, de graça, tu vai pagar 2 anos de honorário meu aqui tranquilamente, Uhum. né? E daí ele assim, realmente eu preciso entender o meu negócio de fora, diz ele. Isso, né, bate com o que a gente tá falando, né? De que a gente fica muito, né, no ciclo ali vicioso ou num ambiente em que não te faz crescer, realmente atrasa o teu negócio. Uhum. E vai matando aos poucos. Essa questão de ver o negócio de fora é uma coisa bem importante. Assim, às Bem vezes importante. tá tão bitolado em certas coisas que a gente enxerga que lá assim, assim, tu não consegue enxergar. E às vezes tu falou, vem um ali e diz, faz assim, putz, nunca tinha tocado disso, né? Uhum. Então, assim, às vezes até aquela questão do cara, muitas coisas assim, enquanto falava, eu vinha lembrando, as pessoas pensam pequeno. As pessoas não, geralmente as pessoas não pensam grande, tem que pensar grande, né? Então, se tu tá com a mente aberta para escutar, daí tu tá pensando, na verdade, quando tu tá pensando grande, daí tu tá com a mente aberta, porque qualquer coisa que tu ouve, você, pô, aquilo ali faz sentido para mim, porque se eu pensar grande, né? Se tu tá pensando grande, aquilo lá vai me ajudar. Vai abrir a tua né? mente para uma Vai me possibilidade que talvez ajudar. tu não iria enxergar. Talvez, Você ó, pensa isso pequeno. não dá para fazer agora, mas, cara, eu quero ter isso aí que ele falou, eu quero fazer isso aí, porque lá na frente eu vou ter, Uhum. né? Então, se o cara não estiver pensando grande, a vai informação vai chegar passar batida, vai dizer, né? Aí tu vai aproveitar aquela informação e aí depois eles vão dizer para ti que foi sorte, né? Pô, o cara teve sorte. Não, ele só pensa grande, ele tá focado no negócio dele, ele enxerga as coisas, né? O Então, universo isso aí vai trazendo para ti. Se tu vai não, se tu trazendo, não vai buscar, trazendo. né? Não vai existir um milagre. Então, sobre o que o Marcos falou ali, vocês falaram, né? Às vezes tem muitas pessoas que têm muita informação na mente, na cabeça, e ficam em dúvida também para onde seguir. Por isso que a importância de ter um profissional que é bom no que faz, tem experiência e diz, cara, esse aqui é o caminho. Vamos seguir nesse caminho? Entendeu? E aí o que acontece? Deu um caminho para ele rápido. Que Por pra mim exemplo, era muito óbvio, sabe? mas justamente para ti, entendeu? Mas ele não teve essa informação até esse momento, né? Então era como é importante uma informação. Sim. Até eu estava lembrando, a gente falava assim que para a pessoa às vezes conseguir, se a gente ficar muito focado em fazer na perfeição, a gente acaba não fazendo, né, no começo, né? Então às vezes aquela questão de botar em prática e fazer, né? Fez, não ficou ótimo, mas já ficou bom, né? Mas tu fez, né? Aí tem aquele que fica só pensando, né? Não põe em prática. Cara, não sai do lugar. Tá? Às vezes o cara assim, vai ver, tem pessoas assim que são inteligentíssimas, né? Elas são assim, cara, esse cara ali, mas ele não sai do lugar. Às vezes é isso aí, ele tem ótimas ideias, vai lá, faz, mas até vi uma foto esses dias, uma imagem que tinha 2 escadas, então um montou a escada, tinha 3 degraus prontos, né? E o outro fez 10, ele pregou o sarrafo assim, só que ele já estava lá do outro lado do muro, né? E o outro estava ainda fazendo a escada. Então, quer dizer, o outro fez, claro, é até meio dizer assim, ele fez mal feito. Não, ele não fez mal feito, mas ele fez de um jeito que pelo menos ele saiu do Naquele lugar. momento ele O conseguiu outro não fazer. vai conseguir subir a escada nunca, porque ela nunca vai ficar pronta. Ele não consegue. Né? Então, assim, a perfeição a gente sabe que ela é inalcançável, né? A gente tem que fazer da Nunca vai melhor ter a forma perfeição. que a gente consegue. Você Mas tem 24 horas de empresa, né? E já chegasse no nível de perfeição? Todo ano tá evoluindo, né? Então é isso. Tá evoluindo, isso não existe, né? A máxima... A gente é imperfeito, as coisas que a gente faz também vão ser imperfeitas, né? Uma grande máxima que eu tenho é de que é melhor feito do que perfeito. Né? Porque perfeição a gente não vai chegar nunca, né? O que era a Maquimundi no ano 1 e o que é hoje, né? Ainda não é a perfeição, mas não vai chegar nisso. O que era a Gescom no ano 1 e hoje também não é perfeição, mas... Aquelas coisas que lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, talvez hoje já não façam mais parte. Quer dizer, a gente naquilo meio que chegou numa perfeição daquilo, né? Só que assim, aí evoluiu as coisas. Aquilo era aí nota 9, né? Aí tu vai evoluindo as coisas, vai surgindo outras, né? Então tu vai batalhando, vai aperfeiçoando constantemente. E talvez alguém tá aqui escutando a frase que o Marcos falou, é melhor feito que perfeito, e pensa, cara,
Mas o melhor feito, que perfeito não quer dizer que o feito é mal e porcamente feito, né? Exatamente. O melhor feito, É. bem feito no teu Então, momento. tem que cuidar, a gente né? falar isso, né? Quer dizer, fazer então é fazer de qualquer jeito, que é melhor do que não fazer, também não é bem assim, né? Só quer dizer que não é perfeito, mas Não, é bem feito. É bem feito. No teu Tem momento. que ter um né? aceitável ali, né? Olha, vai ter que tantos por cento, né? Isso. 95, 98%. É isso aí. Então, agora tu quer chegar no 100%? Se até que eu não chegar no 100%, eu não vou lançar esse produto, cara. Não tem como. Aí tu não vai chegar, tu não vai lançar e vai ficar Até porque às vezes naquilo, vai ter que aí lançar. vai vir um outro, já vai te atropelar, já vai te deixar para trás e dizer, putz, Até trazendo para uma questão bem prática, eu volto de novo lá em 2018, que se eu tivesse pensado assim, eu preciso ter um faturamento, falar de valores, né? Eu preciso ter um faturamento para pagar o aluguel, para pagar o funcionário, para pagar a energia, para pagar o sistema, eu não teria feito. Por quê? Porque eu não tinha esse faturamento. Uhum. O meu faturamento era zero. E o meu faturamento zero, ele durou 8 meses. Né? E eu tive que bancar isso. Então, ou seja, eu fiz. Né? Não tinha o retorno, mas eu fiz. Se eu esperasse o retorno antes de qualquer coisa, não ia acontecer. Né? Quando o Giovanni começou a Macmundi, muito provavelmente aconteceu isso também. Não tinha cliente. Né? Tinha uma ideia, tinha um projeto, tinha um protótipo, tinha uma máquina. Sim. Né? Eu queria, falando aí, eu lembrei de uma coisa que isso acontece muito com os empresários, né? Que é o pensamento de escassez ou pensamento de abundância, né? O de escassez, o de abundância, muitos até confundem ali com, porque que jogar dinheiro fora, ou escassez, enfim. Mas o que é esse pensamento, assim, né? Por exemplo, diante de alguma dificuldade, sei lá, que a empresa vai passar. Ou digamos assim, não, eu precisaria, né, fazer isso aqui, só que não adianta, eu não tenho recurso, né? Então, é o quê? Pensamento de escassez, né? Então, o que eu posso fazer para conseguir fazer isso? Né? O que eu posso desenvolver, melhorar ou que o meu negócio me dê mais resultado, às vezes com o mesmo faturamento aumentar o meu lucro para que eu possa fazer isso, né? Às vezes numa crise vai lá e corta, né? Corta coisas, né? Corta gastos, né? Às vezes assim, poxa, podia pensar diferente, pensar em abundância. Que outro ramo eu posso abraçar aqui para conseguir trazer alguma coisa a mais, né? Então isso os empresários têm muito assim, né? Então tem que cuidar, claro. Não é aquela questão assim também, vou torrar dinheiro e fazer o que, né, bem entender e manda fazer, manda isso, manda aquilo. Mas assim, tem coisas que são escassez, um pensamento de escassez, né? Que às vezes não é necessário. Né? Então tem formas de se fazer diferente. Pensar na abundância, não na escassez. Se o cara que pensa em escassez, ele já não está pensando no crescimento da empresa. Às vezes é um canal de vendas. Eu quero cortar aqui, cortar lá, cortar custo aqui, colar, mas daí, aí não vai ficar um negócio tão bom, né? Tu vai ter... Então, cara, tu tá trabalhando na escassez, né? Vamos trabalhar na abundância. Senão tu vai puxar mais escassez para tua mente. Exatamente. E a mente traz a mente. A empresa é o resultado da tua mente. Então, se tua mente é de escassez, o que tu vai atrair? Isso traz tudo que tu fizer, tu vai querer pensar em escassez. Traz para uma realidade de contratações, por exemplo. Se você precisa contratar um profissional, mas ele é um profissional caro, né? E só que por outro lado você sabe que ele vai dar um rendimento que você precisa, mas mas nesse momento eu não posso. Infelizmente, tu tá vibrando na escassez, né? Então assim, eu vou contratar porque ele vai me trazer o resultado. Perfeito. Às vezes acontece assim, do empresário vai lá, ele se mata, trabalha até não sei que hora para ir lá fazer coisas que, cara, né, não precisava ele estar lá fazendo, mas não, se eu não fizer isso aí, minha empresa quebra. Cara, então o teu modelo de negócio está muito errado, porque tu tem que ficar lá até 10 horas, tu tem que ir lá, sei lá, passar pano no chão, fazer coisa que tu, então a coisa, a não ser que é só tu, mas tu tem uma empresa razoavelmente com alguns... Então, assim, tem alguma coisa errada, né? Não pode estar certo, né? Nada contra ir lá fazer a limpeza e tal, só que assim, tu tens que estar focado no negócio, né? Onde vai fazer a tua empresa crescer, ter mais lucro, né? E não então, pensar nisso assim, tu fica naquela de escassez, né? Então, é complicado, né? Porque às vezes muitos empresários estão naquele platô, né? Vamos dizer assim. Às vezes tem caminhos aqui que tu vai abrir que tu não enxerga, mas tem... Bota muita mão na massa para fazer, porque, poxa, eu não vou botar mais um ali, né? Faço eu, mais um ali.
cara, tá errado, né? Uhum. Tu pode até por um momento ali que da empresa tá começando, sei lá, né? Mas assim, cara, isso aí ser permanente não funciona. Não Tem dá que ter certo. uma hora que tem a Tá mudança. errado, a mentalidade tá errada. Uhum. Uhum. Muito bom, pessoal. É isso aí. Muito bom mesmo. Muito bom, gostei bastante. Então, aí vamos para o final agora, um recado final. Vamos começar aqui pelo Márcio. Para essa câmera aqui, Márcio, se quiser dar uma mensagem final que vem no teu coração, que tu acha que é legal comunicar, fica à vontade. Para você, empreendedor ou empresário que está iniciando ou que está no meio da vida empresarial, eu diria, mude a mentalidade, tenha coragem, ousadia, persistência e, acima de tudo, vibre numa energia positiva, viva num ambiente que te permita crescer e sonhe bastante, que com certeza você vai chegar lá. Muito bom. Pode ficar à vontade para essa câmera aqui também, Giovanni. Então, o Márcio já falou bastante coisa ali do que realmente o empresário precisa fazer, mas penso que sim, que o foco naquilo que você quer tem que estar muito claro, tem que ter persistência, trabalhar com planejamento, além do planejamento, traçar um plano de ação muito bem claro, com detalhado quem vai fazer, quando, como, os recursos que você precisa. Então, isso tudo vai trazer um bom resultado para a empresa. E o ambiente de trabalho, né, que a empresa tem que ter, ele é muito importante para que isso tudo possa crescer, ser mais rápido alcançado. Então, seria isso, basicamente. Muito bom. Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição o link Instagram da Macmundi, se tiver pessoal também, Márcio também da Gescom, para quem quiser acompanhar um pouquinho mais do trabalho deles, da empresa, o Instagram pessoal. E também não esquece de compartilhar esse episódio aqui do Farol Insights com outro empresário que está pensando em expandir, em crescer, em querer chegar no próximo nível, no próximo degrau, porque essas duas empresas, os dois empresários que estão aqui, têm a mentalidade certa, estão crescendo muito, estão expandindo muito, então vale a pena até acompanhar nas redes sociais, porque está sendo muito legal mesmo. E continuem nos acompanhando por aqui. Tudo isso aqui existe porque existe a Farol Media Design, nossa empresa de marketing, que ajuda com assessoria estratégica para empresas através do digital, do Instagram, da internet. E a gente depois fundou esse Farol Insights, que é o nosso podcast onde a gente traz aqui empresários desse pulhão, estão crescendo e trazendo insights, não de qualquer pessoa, de fato, mas pessoas que conseguiram atingir níveis acima, onde a gente pode aprender com eles e também aplicar nos nossos negócios. Então a ideia é trazer insights para vocês. E agora a gente tem o Farol Training também, que a gente tem cursos online e mentorias para empresários. Hoje eu estou focando em mentoria principalmente para donos de academia. E o meu Instagram é farol.md, da Farol. E o meu pessoal é Eduardo Felipe no Instagram, onde eu dou dicas de marketing, posto stories diários dando dica para empresários e quem quer alavancar aí o seu negócio digital. Então, Márcio, Giovanni, muito obrigado. Foi bem bacana o nosso papo aqui. E você que ficou aqui com a gente até agora, seja bem-vindo. Se você é novo, se você já é da casa, muito bom ter você aqui novamente. E fique ligado que daqui a pouco tem mais episódios com novos empresários, profissionais de culhão, como esses aqui, para a gente trazer insights para você. Valeu, pessoal. Um abraço. Hey.